Olá! E aí, vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre o movimento do Barroco? No vídeo anterior, eu comentei com vocês que trata-se de uma estética literária que aconteceu ali no século XVII, é também chamado da arte da Contra-Reforma. Nós estamos vivendo no Brasil, o Brasil colônia, o Brasil ainda bastante independente de Portugal, com uma economia que gerava ali em torno do açúcar, e aí um pouquinho dessa crise de engenho que nós vamos ter nessa época. E mundialmente, a Igreja Católica encabeçando aí a Contra-Reforma, a Europa Católica sufocando todo aquele projeto expansionista que nós tivemos no movimento anterior, o classicismo. E eu disse para vocês que a linguagem do Barroco era uma linguagem diferenciada, era uma linguagem bastante difícil, empolada, rebuscada, cheia de figuras de linguagem, e nós podemos dizer que nós temos dois estilos de escrita diferenciados no movimento do Barroco. Um deles é o cultismo, também conhecido como gongorismo, em homenagem aí a um poeta chamado Gôngora. E esse cultismo, gente, é quando você trabalha as imagens, a sinestesia, as figuras de linguagem, você vai trabalhar as sensações, o amor vai aparecer aqui por meio de várias antíteses, sendo comparado como fogo, com chama, algo que a gente já viu até em alguns sonetos aí do nosso Camões. E o conceptismo é um jogo de argumentos, é um jogo de lógica, de raciocínio, de persuasão. Então é um jogo de intelecto. Enquanto você tem no primeiro um jogo de imagens, o segundo vai ser um jogo de palavras. Aí a gente vai brincar que é um jogo de ideias. Bom, eu coloco para vocês que o cultismo ele vai ter essa percepção, portanto, sensorial, ele vai buscar sentir esses conflitos, é uma dimensão visual, a utilização de muita sinestesia, metáforas, hipérboles, as figuras em geral aí. E o conceptismo vai se tratar de uma percepção racional, Então ele tenta entender a dimensão racional do conflito. Ele traz ali a própria palavra do espanhol, vem de concepto, que é a ideia. Bom, é um pensamento lógico, muita utilização de analogias, de metáforas, de histórias ilustrativas e também bastante uso de antíteses e paradoxos. Isso a gente vai ter tanto no cultismo quanto no conceptismo, no Barroco como um todo, são as principais figuras de linguagem. Michele, mas eu não entendi isso aí direito não, Como que eu vejo isso na prática? Vamos lá, eu trouxe aqui para vocês dois textos, dois exemplos de textos, um cultista e o outro conceptista, para a gente poder entender aí esses estilos de escrita, essas vertentes dentro do Barroco. Esse primeiro é do Barbosa Bacelar e ele fala o seguinte: há uma ausência, sinto-me sem sentir todo abrasado, no rigoroso fogo que me alenta, o mal que me consome me sustenta, o bem que me entretém me dá cuidado. Ando sem me mover, falo calado, o que mais perto vejo se me ausenta, e o que estou sem mais me atormenta. Alegro-me de ver-me atormentado. Choro no mesmo ponto em que me rio. No maior risco me anima a confiança. Do que menos se espera, estou mais certo. Mas, se de confiado desconfio, é porque entre os receios da mudança ando perdido em mim, como em deserto. Olha a ideia que a gente tem aqui, gente? O texto cultista é um texto que trabalha sensações. E você tem aqui essa ideia do visual, do fogo, do amor como chama, do andar, do falar, do ver, o que mais perto vejo se me ausenta. Então você tem várias figuras de linguagem aqui,
Entre elas a sinestesia e as antíteses, que não podem deixar de faltar em qualquer texto barroco, né? Tanto os paradoxos quanto as antíteses, os oxímoros, né? Que são ideias ali contrárias e justapostas ali, uma do ladinho da outra, né? Então, olha como esse ser humano, esse eu lírico desse poema, ele está perdido, ele está andando sem se mover, ele está falando calado, ele se alegra de se ver atormentado. Peraí, né? Olha a confusão que se encontra. O homem do barroco é esse homem perdido, é esse homem confuso, é esse homem, né, que não sabe se ele acredita no céu ou se ele acredita na terra, se ele peca ou se ele pede perdão, então ele faz as duas coisas, tá? Então a gente encontra esse exemplo de texto cultista. E um outro exemplo de texto que eu trago aqui para vocês é um exemplo de texto conceptista, que é do Gregório de Matos, nosso grande boca do inferno, e aqui ele vai falar, né, sobre um braço do menino Jesus, né, achando-se um braço perdido do menino Jesus, de Nossa Senhora das Maravilhas, que desacataram os infiéis na Sé da Bahia. E ele vai utilizar a famosa, né, argumentação, persuasão, para chegar no acordo aqui. Bom, eu vou usar uma caneta, um pincel aqui, para a gente poder explicar esse poema, porque ele faz uma confusãozona na nossa cabeça, tá? Vamos imaginar o seguinte: o todo, que é essa caneta, né, o todo sem a parte, que é a tampinha dessa caneta, não é todo, né? O todo sem a parte não é todo, porque ele vai ser uma parte. Aí ele continua. A parte, que é essa tampinha, sem o todo, não é parte. Porque se eu não tiver a caneta, a minha tampinha, ela é um todo. E aí ele continua. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Peraí, já confundi tudo, né? É isso, a técnica da persuasão, é a técnica do raciocínio. Ele está tentando levar a gente a acreditar em uma situação que é coerente, tá? Você tem aqui o todo. Você tem aqui o todo, né? O todo sem essa partezinha não vai ser todo. E a partezinha sem esse todo também não vai ser parte, porque ela precisa, né, desse todo para ser a parte. Senão ela vai virar um todo. Mas, Michele, que loucura é essa? Por que ele está falando isso? Vamos entender. Em todo o sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte, e feito em partes todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. Em qualquer parte sempre fica o restinho do todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. O que ele quis dizer com isso, gente? Ele quis trazer aquele princípio da hóstia lá na Igreja Católica, né? Quando o padre, né, ele vai lá e corta, quebra a hóstia em minúsculos pedacinhos, segundo a igreja, o que acontece? Né? Jesus está ali inteiro em cada partezinha, cada parte sempre tem o todo. E ele está querendo argumentar aqui que nesse braço perdido do menino Jesus, por mais que seja um braço de uma estátua, Jesus está inteiro naquele braço. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, consegue nos dizer todas as partes deste todo. Tá? Isso é mexer com o nosso intelecto, isso é mexer com a nossa persuasão, é mexer aí com o nosso raciocínio. Tá? Esse é um exemplo de texto conceptista. Eu fiz questão de trazer, gente, um texto conceptista poema. Tá? Porque muita gente comete o seguinte equívoco. Acredita-se que Gregório de Matos é cultista, porque ele vai, né, ser o poeta vai fazer os poemas,
E acredita-se que Padre Antônio Vieira é conceptista, porque ele escreve os sermões, tá? Mas a gente não pode ter isso dessa forma. A gente vai encontrar poemas cultistas e conceptistas. E a gente vai encontrar nos sermões do padre tanto o cultismo quanto o conceptismo. O que é importante é que vocês tenham essa diferença clara. Tá? O nosso cultismo trabalha com as imagens, com as sensações, com o visual. O conceptismo com o intelecto, com a argumentação. Certo? Para a gente encerrar o vídeo de hoje, eu queria falar um pouquinho aí que nós temos esses dois grandes escritores no barroco brasileiro, o nosso Gregório de Matos, aí conhecido como Boca do Inferno, brasileirinho de tudo. Vamos ter um vídeo sobre ele, tá? Assistam o vídeo em que eu faço uma análise de texto sobre os poemas escolhidos, uma obra que está na lista da FUVEST atualmente. Então, assistam o vídeo, né, a análise que eu faço lá sobre o Gregório. E a gente tem também o Padre Antônio Vieira, tá? Literatura portuguesa e brasileira aqui, que o padre nasceu lá em Portugal, veio para o Brasil pequeno, né, e fica aí perambulando entre colônia e metrópole, então a gente vai considerar literatura de ambos os países. Ok? E também tem vídeo já, assistam lá, em que eu analiso os sermões da quarta-feira de cinza, que está atualmente na lista da Unicamp. Bom, então vejam a importância desse movimento, né? Os dois grandes escritores deste movimento, eles estão nas listas dos dois maiores vestibulares aí de São Paulo. Bom, espero que tenham gostado, que tenham curtido e vejo vocês nos próximos vídeos. Beijinhos!